certeza você conhece aquela famosa frase lá de Odin falando que aquele que for digno herdará os poderes de Thor e levantará o Mjolnir. Mas se eu te dissesse que tem muito personagem que já levantou esse martelo e você não sabia? É isso que eu vou te mostrar hoje. Vem comigo! Fala aí, nerds, aqui é o Daniel e hoje eu vou te mostrar todas as pessoas que já levantaram o martelo de Thor. Mas antes disso eu quero pedir, por favor, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, porque toda semana, às terças e às sextas, 10 horas da manhã, eu vou estar trazendo vídeo para você. Vamos lá! Ao total nessa lista nós temos cerca de 15 pessoas que já empunhalaram o martelo de Thor, então não deixe de ver até o final, porque eu garanto que você vai se surpreender. Começando pelo Visão. Pessoal, lá em Vingadores Era de Ultron nós vimos o Visão, que ele conseguiu levantar tranquilamente o martelo de Thor. Que demais! Naquele momento lá estava tendo uma briga, um cadinho antes, estava tendo uma briga lá entre os Vingadores, uma brincadeira, né? Pra ver quem conseguiria levantar o martelo de Thor. Teve o Homem de Ferro tentando, teve o Capitão América levantando um comecinho, e eu vou falar isso mais pra frente, mas depois, passando o tempo, aparece o Visão. E por que você me pergunta, por que ele conseguiu levantar tão facilmente? Só porque ele é um robô, um androide? Não. Para você ter uma noção, o próprio Visão, ele fala que ele ali era como uma criança. Ele foi inventado ali sem maldade, sem malícia. Então o que acaba tornando ele uma pessoa pura, uma pessoa digna de conseguir levantar o martelo, já que ele não tem maldade, ele foi criado sem maldade. Agora eu vou falar uma que vai te surpreender. E se eu te dissesse que a Viúva Negra, Natasha Romanoff, já levantou o Mjolnir? Sim, pessoal, ela levantou lá nos quadrinhos, no momento que o Thor se tornou indigno de conseguir levantar o martelo. Naquele momento, ela conseguiu levantar o martelo e assumiu o posto de Thor e até governou Asgard por um certo tempo. Se bem que tem que levar em consideração que tem todas as HQs, tem umas que são canônicas e umas que são tipo uma história à parte. Então, a gente não pode, todas as que eu vou falar aqui, todas estão na HQ, mas possivelmente algumas não estão no universo original da Marvel. São de histórias da Marvel, mas não canônicas, ok? Bom, pessoal, nós sabemos que para levantar um martelo você tem que ser digno. Porém, e se você conseguisse burlar essa regra? Sim, pessoal, nessa lista que eu vou falar para vocês, tem muitos que burlaram essa regra, incluindo um deles é o Hulk. O Hulk, ele não é digno, tá longe de ser digno de levantar o Mjolnir, porém ele usou a estratégia. O Hulk não é inteligente, mas não é burro. Não faz lógica, mas essa é a verdade. Então o que aconteceu? Ele não podia levantar o Mjolnir, porém ele conseguia levantar o Thor. Então o que ele fez? Ele levantou a mão, ele segurou a própria mão do Thor junto com o Mjolnir. Então ele conseguiu usar o próprio Mjolnir para bater na cabeça do Thor. Olha a genialidade do incrível burro que é o Hulk. Se eu te dissesse que até o deus da trapaça, Loki, já empunhalou o Mjolnir. Como assim, Daniel? Você tá doido? Como assim o Loki, maligno que ele é, conseguiu empunhalar o Mjolnir, sendo que tem que ser digno? Bom, isso aconteceu na HQ lá. O que aconteceu nessa história? Senta que lá vem a história. Bom, uma magia foi feita ali que trocou as personalidades das pessoas. Então todo mundo que era horrivelmente ruim se tornou bom e todo mundo que era bom se tornou ruim. E o que aconteceu? O Loki, ele assumiu a personalidade, já que ele era trapaceiro, egoísta, pensava só em poder, ele se tornou uma pessoa generosa, bondosa, sabe, que pensava nas pessoas, enquanto o Thor se tornou um maluco, um psicopata lá querendo sair matando todo mundo. Consequentemente, já que o Loki ele se tornou a pessoa da bondade, ele conseguiu sim empunhalar o martelo do Thor, mas foi por tempo limitado, sendo que depois foi revertido esse poder, e quando ele voltou a ser normal, como ele é o Loki, ele já não conseguiu mais ter o poder do Thor. E se eu te dissesse que até um personagem da DC Comics já levantou o Mjolnir? Ué, como assim, Daniel? Como que um personagem que não é da Marvel já levantou o Mjolnir? Então, antigamente, lá para 1900 e pouco lá, teve um crossover entre Marvel e DC, mundos paralelos lá, onde os mundos se chocaram e teve uma batalha lá, doideira lá, aquela batalha lá. O que aconteceu? Nessa batalha, Thor tá lutando lá e ele acaba que joga o martelo lá, ele vai para longe e acaba que ele cai perto da Mulher Maravilha. Pô, pessoal, se a gente pensar em uma personagem digna da DC Comics, lógico que a gente tem que pensar
na Mulher Maravilha, uma das pessoas mais puras que tem aí. Então ela acabou tropeçando no martelo e ela pegou facilmente, sabe? Como se estivesse pegando uma pedrinha no chão. Pegou assim e na hora ela já sentiu o poder do Thor, o raio passando por ela. Ela estava lutando, sabe com quem, pessoal? Tempestade dos X-Men. Porém, ela, sendo humilde como ela falou, não, seria covardia eu usar isso contra a Tempestade. Então ela simplesmente deixou o Mjolnir lá. Isso que a gente chama de humildade, não? E se eu te dissesse que a pessoa mais casca-grossa lá da DC Comics já levantou o Mjolnir? Mas não somente o Mjolnir, ele também levantou o escudo do Capitão América. Sim, eu não preciso nem falar o nome dele, você já sabe o que eu tô falando, do Superman. Sim, pessoal, parece coisa de doideira. Já pensou isso no cinema? Nossa, seria incrível. Porém, o que estava acontecendo? Como eu falei, na versão da Mulher Maravilha, teve lá uma colisão de várias terras, vários universos juntos, um crossover, e acabou que surgiu um inimigo em comum, chamado Croner. Esse inimigo ele era tão poderoso que tiveram que apelar, sabe? Quando o que tá escrevendo lá fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer para matar esse vilão aí? Aí ele faz o Superman, põe lá o Mjolnir e usar o escudo do Capitão América. Aí, meu filho, é apelação nível hardcore, não tem como. Ah, meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu. Então, isso aconteceu, porém, como que ele conseguiu... A gente sabe, pessoal, Superman, ele tem aquela pose bonitinha, mas ele não é digno. Nas HQs, ele já fez coisas horríveis. Então, ele tá longe de ser digno. Porém, o que aconteceu? O próprio Thor falou que Odin, naquele momento, ele tirou lá aquela maldição, né? Ele tirou aquela proteção do Mjolnir. Então, por isso, o Superman conseguiu pegar ele. Imagina a pessoa mais doida que você consegue pensar de todas as HQ. Aquela pessoa que não tem juízo, que faz o que vem na telha. Sim, você pensou em Deadpool. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Esse Deadpool já empunhalou o Mjolnir e eu vou te mostrar. Lá na HQ, ele empunhalou, o que aconteceu? O Loki ele fez tipo uma travessura com o Deadpool e fez ele imaginar, vislumbrar ali um martelo do Thor, sendo que o verdadeiro estava escondido, invisível. Porém, como ele fez aquilo ali, ele conseguiu os poderes do Thor. Chegou a voar, chegou a ter os poderes do raio. Porém, eu te pergunto, o que o Deadpool fez com aquilo? Ele usou o Mjolnir para jogar beisebol. Sim, pessoal, beisebol. Olha a cabeça. E foi até pro cinema, lá vestido com a armadura lá do Thor. Olha a cabeça do Deadpool. Agora uma pessoa que possivelmente você que só viu os filmes da Marvel não vai conhecer. Bill Raio Beta. Sim, pessoal, esse personagem que nos quadrinhos ele é muito poderoso. E o que aconteceu? Ele era o mais poderoso da raça deles, dos Corbinitas. Porém, teve um vilão lá que destruiu a galáxia dele. Então ele teve que sair fugido rápido. E ao sair fugido, ele estava na nave dele lá. O Thor entrou na nave dele pensando que era algum lugar que estava se escondendo inimigos. Porém, quando ele entrou lá, começou uma batalha lá entre o Bill Raio Beta e o Thor. E o que aconteceu? Incrivelmente, o Bill Raio Beta conseguiu erguer o Mjolnir porque ele era digno, ele queria salvar o planeta dele, ele era uma pessoa do bem. Odin, vendo isso, fez o quê? Fez eles lutarem novamente, botou eles lá no marino, fez eles lutarem novamente para medir o poder desse Bill Raio Beta. E novamente ele venceu o Thor. Fazendo isso, o que Odin fez para ele? Fez um martelo especialmente para ele. Agora eu quero ver se você consegue lembrar dele. Strawbreaker. Sim, pessoal, o mesmo Strawbreaker que apareceu agora nos filmes da Marvel. Então você já consegue perceber que a Marvel está querendo botar de algum jeito ali o Bill Raio Beta para o futuro do Sam. Você lembra da Jane Foster lá do Thor 1 e 2 e agora ela vai vir no Thor 3 como a Thor? Sim, pessoal, nos quadrinhos ela já se tornou a Thor. E como isso aconteceu? Nos quadrinhos ela tinha câncer, porém ela era uma pessoa tão boa, assim, tão pura, que ela acabou se transformando no Thor e tendo os poderes dele, conseguindo empunhalar o Mjolnir e tendo os poderes do trovão. Quando ela empunhalava o Mjolnir, quando ela se tornava em Thor, ela conseguia parar o câncer, ela fugia daquela doença. Quando ela voltava para o seu corpo normal, ela voltava a ter câncer. E se eu te dissesse que um outro humano já conseguiu empunhalar o Mjolnir? Esse humano se chamava Eric Masterson. O que aconteceu? Ele era um homem tão bom, tão puro. O que aconteceu? Tava lá um prédio sendo destruído e ele, para salvar algumas pessoas, umas crianças lá, ele botou a sua vida em risco lá para conseguir salvar e quase morreu. Como Odin ele viu que a intenção era nobre, quando ele estava quase morrendo, ele fundiu o corpo dele
junto com Thor, fazendo ele ser digno de empunhalar o martelo. Porém, depois de um tempo, eles se separaram, se desconectaram um do outro, e o próprio Odin fez um machado, um martelo especialmente para ele. Agora que você que conhece o universo dos X-Men, você lembra da Vampira. Vampira que é uma mutante que quando ela toca em alguém, ela consegue sugar, puxar os poderes daquela pessoa para ela. E foi exatamente isso que ela fez com o Thor. Ela puxou, sugou todos aqueles poderes que o Thor tinha e acabou matando o Thor. Depois disso, o Thor reviveu depois, mas ela conseguiu puxar todo aquele poder dela e, consequentemente, puxou também a dignidade que o Thor tinha. Com isso, ela acabou empunhalando o Mjolnir, porém, ela começou a sair matando todo mundo. Virou a louca ali, saiu matando todo mundo. Porém, uma parte do poder que ela tinha puxado do Thor, estava na cabeça dela e começou a guiar ela para o bem depois disso. Agora você que viu Vingadores Ultimato, você lembra daquela cena linda, maravilhosa lá, do Capitão América empunhalando o Mjolnir. Pessoal, eu lembro que eu pulei demais, eu gritei demais naquela cena. Que lindo, cara! Que atitude de... Porém, talvez você me pergunte, por que se ele conseguiu levantar agora, ele não conseguiu levantar lá em Vingadores a Era de Ultron? Bom, isso foi explicado pelo próprio Kevin Feige, quando ele falou que o próprio Capitão América não se sentia digno, sabendo o que aconteceu com os pais do Tony Stark. Pessoal, uma das dúvidas mais recorrentes entre os fãs é se o Magneto é digno ou não de levantar o Mjolnir. Bom, essa dúvida já foi tirada lá nas HQs, mostrando que de longe o Magneto é digno de levantar o Mjolnir, porém, uma vez ele conseguiu burlar essa regra, assim como o Hulk que eu falei no começo do vídeo. Bom, o que ele fez? Nós sabemos que o material do Mjolnir é um material extraterrestre, a própria HQ fala que é um material extradimensional. Ele não conseguiu levantar aquele material, assim como nos quadrinhos fala que ele não consegue levantar o Vibranium, sendo que o Vibranium veio também do espaço. E o que acontece? Ele não consegue levantar o escudo do Capitão América, não consegue levantar o traje do Pantera Negra e muito menos o martelo do Thor. Mas como que ele fez? Então, pessoal, ele tem um poder do magnetismo, então ele fez o quê? Ele fez tipo uma proteção, uma bolha do magnetismo que ele usava ali na Terra, e com aquilo ali ele conseguiu tipo fazer uma barreira que conseguia levitar o próprio Mjolnir. Com isso, ele botou ali na mão, mas na verdade ele não estava segurando, ele estava fazendo uma proteção que fazia o martelo ser levantado pelo magnetismo. Ele também conseguiu quando fazer o quê? O Thor ele jogou o martelo para longe, usando o poder dele de magnetismo, ele conseguiu fazer uma barreira. Ele não conseguiu parar o martelo, ele conseguiu fazer uma barreira de proteção de magnetismo que fez o martelo parar. E se eu te dissesse que até um sapo já levantou o Mjolnir? Sim, pessoal, isso que você está me ouvindo. O que aconteceu? Deixa eu explicar a história. Um homem ele foi até uma bruxa lá pedindo para ela fazer um feitiço para ele, porém ele não tinha como pagar esse feitiço. Então a bruxa foi lá, amaldiçoou ele, botou ele no formato de um sapo. Porém, passando-se um tempo, Loki foi lá e fez a mesma coisa com Thor. Fez uma transformação e botou ele como sapo para ver se ele deixasse de ser digno de levantar o Mjolnir. Porém, ele continuou sendo digno de levantar o Mjolnir, mesmo estando como sapo. Porém, quando ele estava lá, uma parte do Mjolnir quebrou e uma partezinha sobrou, caiu lá. O que fez? Esse sapo, ele foi lá, pegou e acabou que ele se tornou o Trog. Sim, pessoal, até o sapo já conseguiu levantar, em certa parte, ser mini digno de levantar o martelo do Thor. Mais uma vez falando sobre burlar as regras lá do ser digno ou não ser digno, o Hulk Vermelho uma vez estava lutando lá contra o Thor. Então o que ele fez? Já que eu não posso ter a força, ser digno de conseguir levantar o Mjolnir, ele deu um impulso, jogou ele e junto com o Thor lá no espaço, onde não tem gravidade, e lá ele conseguiu usar o Mjolnir. Olha, então pessoal, essa foi a nossa lista. Não se esqueça, inscreve aí no canal, pessoal. Toda terça e sexta eu tô trazendo um vídeo para você 10 horas da manhã. Então muito obrigado a você que está aqui comigo, ó. Dá trabalho fazer esses vídeos e o que me ajuda é o seu like, é você compartilhando para seus amigos. Tamo junto!